eu acho que assim, ó, o leitor, e aí ó, eu sou urbano aqui, como o Márcio estava comentando, deve ler as reportagens, ouve na rádio, vê na TV, estiagem. Mas qual o tamanho do bicho, né? Eu acho que é um bicho, vou fazer uma outra comparação, acho que é um bicho que está lá meio adormecido, mas que está meio que querendo acordar e a gente não sabe se vai conseguir colocar ele para dormir por completo. Porque aí vou me valer de um dado da própria Emater, que acho que é importante a gente destacar, sempre muito citada como referência, porque a Emater está presente em todos os municípios do estado. Então, toda vez que coleta informações, coleta dados, a gente vê nisso um grau de confiabilidade muito grande. Se a gente olhar para o percentual do dado da Emater da semana passada, que é o mais recente, nós temos aí, não temos ainda a metade, 49%, em floração e enchimento de grão, olhando para a soja. O que isso quer dizer? Essa é a fase que nós mencionamos, né, em que não pode faltar chuva para a soja. Se faltar neste momento, não tem como voltar atrás, ou seja, perdeu. Então, a gente tem a metade, vamos dizer a metade, não chegamos a 49% de tudo que foi plantado, ou seja, nós ainda temos 50% de chance de chegar nesta fase com um bom desenvolvimento de lavouras, mas para isso precisa chover. E aí eu acho que a maior apreensão do produtor neste momento, e daí faz a curva, né, do tamanho desse monstro subir, é justamente são os prognósticos que não estão muito animadores. A gente tem pouca chuva prevista no horizonte, no curto prazo, e aí costuma-se dizer, vocês me corrijam se mudou um pouco, porque às vezes o ciclo vai caminhando conforme as variedades, mas fevereiro é o mês considerado o mês X, o mês, né, definidor para a cultura da soja. Então, se tivermos uma chuva num volume adequado em fevereiro, não reverteremos as perdas até aqui já consolidadas, porém temos a chance de salvar essa lavoura que está numa fase onde, e a soja acabei de falar com um produtor antes de vir para cá e ele estava dizendo, o milho inclusive é uma cultura bem mais sensível à falta de chuva. A soja, se ela estiver num período em que não é o período, porque logo depois que planta ela também precisa brotar e vingar, né? E aí se estiver faltando chuva isso não acontece. Mas se ela estiver nesse período entre, né, essa fase, lá a fase da floração do enchimento de grão, ela consegue se recuperar de um jeito que o milho não consegue. Então, sim, acho, Rodrigo, que o tamanho, né, desse problema vai depender do que vem agora no curto prazo pela frente. Se esse cenário persistir com chuva insuficiente ou inexistente, deve-se ter um quadro bastante acentuado. Isso que não falamos aqui, estamos falando dos grãos, não falamos da pecuária de corte, ou seja, a produção de carne, produção de leite, que ambas dependem de pastagem, de alimentação para os animais, e o próprio déficit do milho, a produção do milho, o milho é usado como ingrediente para a ração de suínos, de frangos, quer dizer, a gente está falando de um efeito multiplicador desse problema que vai bem além do campo e que com certeza aparece inclusive na mesa de nós consumidores e de ti, que é o urbano, eu que também sou urbana, né, nascida no interior, mas urbana, e aparece o resultado disso tudo, é uma conta que ela não é só do produtor, ela chega em algum momento para todos nós. Domingos. Qual o tamanho do bicho? Eu imagino que na soja de ciclo precoce, como a Gisele comentou, ele é grande, o problema na região da campanha, mas não tem muitos precoces lá, mas na região das Missões e região central é problemático sim, e nós vamos ter na tua escala o número 2. Domingos, só deixa eu te interromper para te poder explicar brevemente o que é o ciclo precoce, né? Que a gente fala aqui. É a soja, né, do ciclo 5.8, 5.7, ou seja, é mais curto, né? Curto, com florações mais concentradas e menor período de floração. E essa é a primeira que está sendo afetada agora. E com muita propriedade você comentou, as de ciclo médio e ciclo longo, que vão florescer entre fevereiro e março, essas têm a possibilidade de pegar uma chuva maior. As regiões mais afetadas, não resta dúvida, é a região central, agora a região da campanha,
pegando forte também, e para a pecuária de corte, principalmente a região da fronteira oeste, pegando forte também alguma coisa na Alegrete. Os dados da Emater vão ser vitais para nós, é o órgão de extensão básico do Estado, fidedigno, com maior capilaridade, e nós precisamos otimizá-los. Só nós também temos que pensar, e a Gisele comentou com muita propriedade, uma coisa é o potencial produtivo. Então, uma soja pode produzir 80, 90 sacos. Mas o que é a média do Estado? É 50, 50 e poucos. Então, nós temos que ter muito cuidado também nesse parâmetro de informação para dizer, nós temos que trabalhar com a média do Estado. Nossa média do Estado é 50, 50 e poucos. Então, este é o número que nós temos que trabalhar para não ter também criar uma superestimar esse prejuízo e também dar de jeito que as resseguradoras e as seguradoras não venham mais ao Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Porque o seguro aliado à irrigação, a associação dos dois, são a melhor forma de segurar o produtor rural. Então, é desta forma que nós vemos que esse número, nós estamos em semanas cruciais e que temos que ter muita atenção e torcer ainda, infelizmente, por chuva. Mas o nosso foco não pode ser, a não ser reservação de água. 100% do arroz é irrigado no estado do Rio Grande do Sul, porque uma geração trabalhou pela reservação de água. E repito para todos os nossos ouvintes, qual é que foi o dano ambiental à flora e fauna, principalmente da região da Campanha e da fronteira oeste, onde estão concentrados esses mais de 85 mil açudes e barragens do estado? Nenhum. Onde tem água, nós temos ganhos ambientais. Então, mais uma vez, precisamos trabalhar com ciência, com extensão rural e ter aquele cuidado que sempre, desde Assis Brasil já comentava no início do século passado, que o clima no Rio Grande do Sul é anárquico, ou seja, ele não é homogêneo, ele vai ter as estiagens. O que nós temos é que aprendê-la com elas e não tratar mais das consequências e sim das causas. E as causas, empiricamente, para aquele mais humilde até aquele técnico ou gestor que vai ter a caneta na mão, trata-se da reservação de água a nível de propriedade, dando segurança jurídica para que o produtor rural possa armazenar esta água e sim frutificar toda a sua propriedade, dando segurança produtiva e principalmente ganhos à sociedade gaúcha.